Rádio Universitária FM 96,9. Fundação Universitária Federal do Amapá. Unifap. Campus Universitário. Rodovia Juscelino Kubitschek, quilômetro 2, Jardim Marco Zero, Macapá, Amapá. Começa agora no seu rádio o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Bom dia, amigos ouvintes. Eu sou Dorilane Albuquerque. Eu sou Celiana Valdec. E nós estamos aqui para apresentar mais uma edição do programa Compartilhe com o CVV. Programa que traz informações importantes sobre a saúde emocional e valorização da vida, com o objetivo de contribuir para a prevenção do suicídio. Agradecemos muito pela sua audiência e fique conosco nesta manhã de quarta-feira, porque o tema de hoje do nosso programa é automutilação, porque os jovens se cortam. Para começar conosco hoje esse tema, nós temos como convidado André Romero, que é psicólogo do Centro de Referência Especializado de Assistência Social, o CREAS, unidade da Secretaria Municipal de Assistência Social. Ele atende jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas, é capacitado no Sistema Único de Assistência Social e também membro da AMBAX, o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida, que compõe a microrrede de assistência ao comportamento suicida e autoagressão não suicida, que funciona aqui na Unifap. Bom dia, André. Bom dia aos ouvintes. Muito prazer e muita alegria tê-lo conosco hoje. Também queremos dar nosso bom dia ao Sérgio, aqui, diretor da rádio, que gentilmente fica conosco na técnica, e dar o nosso bom dia também para a Jane Borges, nossa companheira do CVV, que é ouvinte assídua deste programa, e para os internautas que acompanham a rádio universitária pela internet. Muito obrigado pela audiência. E lembrando que você pode interagir conosco. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Certo. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. Preceito. Momento importante do nosso trabalho, momento do nosso preceito, onde a gente relembra o porquê de estarmos realizando o trabalho como voluntário do CVV. E o nosso preceito de hoje é o de número 3, lutar pela vida ainda é o melhor. Nossos preceitos, na verdade, são frases, né, que têm significação forte e que são usadas para estimular o grupo de voluntário às posturas adequadas, ou seja, lembrar sempre o porquê da razão da existência desse trabalho, do porquê que nós estamos, enquanto voluntários, colaborando com ele. Então, esses preceitos, eles colocam os nossos princípios, os princípios do CVV, né, a razão dele existir em ação. Ou seja, essas frases, elas nos estimulam, né, a viver a filosofia e a proposta do trabalho através de práticas corretas. Então, o nosso preceito de hoje, número 03, relembrando, lutar pela vida ainda é o melhor. É isso aí, Celiana. Então, a gente pode iniciar aqui a nossa conversa com o André, de novo agradecendo a sua presença. André, esse tema hoje, né, tá muito em voga, né? Eu acredito, alguns até dizem que está na moda, né? A automutilação, chamado cutting também, né?
Então a gente inicia perguntando para você, o que é automutilação, André? E o que motiva uma pessoa a fazer isso? Bom dia a todos novamente. O autoflagelo, que é o termo que faz referência à automutilação, historicamente ele era feito por fiéis cristãos, fazendo referência a uma forma de autopunição quando era declarado um comportamento de pecado, né? Relacionado aí às religiões antigas. Só que falando da nossa pós-modernidade, modernidade atual, ela é uma coisa nova, o autoflagelo. Nova, falando um pouco de 25 a 30 anos para cá. Isso é algo novo para o tamanho da nossa história. Novo e também epidêmico, né? E falando dessa modernidade, faz referência a uma prática de redução de angústia. Né? A partir do momento que você faz o corte em si, no seu braço, em qualquer parte do corpo, é como se fosse você causasse uma pausa na sua dor. Só que é uma pausa falsa, né? Porque ela vai retornar. É um comportamento que, de certa forma, ele vai criar um hábito no sujeito e gera uma epidemia como gerou aqui no Brasil. Pelo menos no nosso adolescente brasileiro, isso já é uma epidemia, infelizmente. Os jovens são os mais acometidos por essa, vamos chamar assim, por essa epidemia, André. Com certeza, tem pessoas adultas, até pessoas idosas, crianças também que praticam o autoflagelo, só que a maior incidência ela está no adolescente, porque a adolescência ela é a produção de um novo corpo, né? De um novo corpo psíquico, também físico, mas principalmente de um novo corpo psíquico, principalmente fazendo referência ao luto do corpo infantil, né? Um corpo que foi tão desejado e agora tem que fazer essa reestruturação do seu desejo, que tem que tomar conta aí da sua vida, né? Nessa fase de transição. E nessa produção de um novo corpo, muitas pessoas se perdem inconscientemente dentro de si. E o modelo de apresentação que a nossa cultura ela oferece, em termos de colocar para fora a sua angústia, é o autoflagelo. Nossa, e André, desde 2013, né, o autoflagelo ele é considerado um transtorno mental pela Organização Mundial de Saúde, né? Como identificar alguém que está se autoflagelando? Existe um perfil dessa pessoa que comete esse ato? Primeiramente, existe sim essa categorização de transtorno, mas nós não podemos entender de uma forma absoluta como se fosse um transtorno, né? Certo. É algo mais culturalmente aprendido, infelizmente. E é muito difícil, não existe um perfil específico. Não tem como nós traçar pontos taxativos, né, de uma pessoa que se autoflagela. Mas alguns indícios, pelo menos visuais, uma pessoa que tenta esconder o braço. Os maiores cortes estão no antebraço e no braço superior, no membro superior. E essa questão de se esconder, de se isolar são principais sintomas. Mas pessoas que têm comportamento também muito extrovertido, que são alegres, que são ocupadas, então não tem como você resumir o autoflagelo a uma pessoa que está aparentemente triste e isolada o tempo todo. Então não é bom a gente trabalhar com um perfil específico. Certo. Mas é bom a gente chamar atenção para essa questão de tentar esconder o próprio corpo, né? Principalmente dentro de casa. Quer dizer que a pessoa também pode estar cometendo autoflagelo por um sofrimento e ainda assim em sociedade ela leva uma vida alegre, expansiva e então é bem difícil mesmo, né, identificar. Complicado. Um discurso que eu escuto bastante, independente da área do atendimento, é essa questão do vazio. A palavra vazio ela é muito presente nas pessoas. Eu sinto vazio, é uma coisa que eu não sei o que é. Essa coisa é realmente a angústia, né? É a construção de um novo corpo, é como eu falei, é como se a pessoa não coubesse dentro de si exatamente, né? E a gente tem que prestar bastante atenção como que nós estamos construindo esse adolescente brasileiro, principalmente amapaense, macapaense aqui. O que a gente pode estar oferecendo para ele. Então chamar a atenção aí dos pais, dos cuidadores, dos responsáveis, né, André, para estarem atentos. Você falou no início da nossa conversa que antigamente havia essa questão do autoflagelo como forma de a pessoa se punir por algo que ela cometeu de errado, né? Seria o mesmo objetivo desse autoflagelo hoje na atualidade? Se assemelha bastante. Só que na antiguidade isso era uma coisa muito consciente. Era uma coisa quase que fosse uma lei ali moral, né? Então a pessoa que se autoflagelava, ela tinha plena consciência de que ela cometeu um pecado e esse pecado não poderia existir, ela vai se autopunir, né, diante ali de todas as autoridades.
E hoje é mais uma forma de tentar silenciar, de tentar lidar com uma angústia que a pessoa ela não tem outra válvula de evacuação, a não ser o próprio corpo. E principalmente o nosso corpo ele é o principal ato, a principal forma de evacuação aí das emoções e dos sentimentos. Mas também tem sim muita relação com a questão do pecado. Só que não um pecado religioso exatamente, um pecado mais relacionado com a moralidade da nossa sociedade. As pessoas que não conseguem se adequar ao nosso sistema de cultura, e como essa epidemia do autoflagelo está muito presente, ela tende muito mais a fazer essa prática. Estaria aí então envolvido nesse caso, dentre as razões que levam o jovem a se automutilar, a falta de espaço de fala, por exemplo, a falta de acolhimento, a falta de uma observação mais detalhada por parte, a gente fala sempre dos pais, né? Porque o pai, seja ele biológico ou não, ele tem essa figura, né? Por parte de quem está ali cuidando, orientando esse jovem, seria isso? Isso faz com que um jovem se corte. Por exemplo, eu não sou compreendido, eu não tenho um espaço de fala para dizer das minhas angústias, eu estou sofrendo, por exemplo, bullying na escola e eu não consigo esse espaço de fala, então eu me corto para fazer frente a esse sofrimento que está acontecendo comigo, é isso? Com certeza, a ordem familiar e a ordem social é a base que vai nos constituir enquanto sujeito na nossa cultura. Então, tanto no ambiente familiar quanto no ambiente social, principalmente nas escolas, deveria ter pelo menos essa aproximação com o sujeito, né, não em relação ao ser humano. Só que, infelizmente, nós, os adultos responsáveis, os pais, não sabem lidar com isso, porque é uma coisa que assusta, é uma coisa que muitos pais, infelizmente, reagem com agressividade ou com uma rejeição, e não com uma aproximação de ir ao encontro desse sintoma. Até porque esse sintoma do adolescente, principalmente, quando o adolescente ele tem um sintoma, que é, entre aspas, um problema, é a sintomática da família. Sim. Então o pai ele está se vendo ali no filho também. O filho ele tá trazendo essa projeção de um problema que é do pai e também da mãe, dos responsáveis. E isso não é fácil para nenhum responsável lidar com isso. Né? E isso gera principalmente essa automutilação ou outras formas também do adolescente se autopunir, também por não se adequar ao sistema da família e da cultura, e também por não entender esse afeto aí intraduzível dentro de si. E podemos dizer também, eu li que às vezes também o adolescente acaba praticando o autoflagelo para experimentar, né? Para experimentar porque virou moda, né? Tá aí todas as redes sociais, muitos jovens cometem o autoflagelo e postam as fotos, né? Pode acabar gerando esse efeito de ali o jovem não tem tantos problemas assim, está mais ou menos psicologicamente estabilizado, mas quer experimentar. Acontece isso? Acontece, mas não necessariamente faz referência à palavra modismo, né? Não sei se como a gente fala muita palavra moda, mas é infelizmente aquilo que o ambiente externo tem para oferecer para ele. Até porque o adolescente que se autoflagela, de uma certa forma inconsciente, isso vai gerar um gozo para ele. O gozo, teoricamente, ele não está relacionado a uma satisfação e nem a prazer, exatamente. É uma junção e uma mistura de outras coisas também psíquicas. Então, quando ele faz esse ato de se cortar, por que tem o gozo, né? Que seria ali o momento de pausa da dor, ou também de um momento de fazer parte daquele grupo que também está fazendo esse autoflagelo. Mas essa questão do modismo, que você falou, né? Que seria essa questão do modismo, só vai atrair aquelas pessoas que realmente têm uma predisposição inconsciente dentro de si. Né? Então o problema nem sempre ali está no externo, mas sim no que a pessoa ela já traz consigo, né? Que é principalmente conflitos e principalmente de ordem familiar. E pode se tornar um vício, André, porque você me diz assim que né, comete o ato, se corta, gera um gozo momentâneo, prazer momentâneo, depois vem, né, a tristeza, a culpa, né? E nas drogas é um pouco assim, né? Traz aquele prazer temporário e depois volta para o problema. Pode virar um vício o autoflagelo? Com certeza, esse comportamento ele vai gerar um vício. A partir do momento que eu já escutei relatos de algumas pessoas, de pacientes que passaram a não sentir mais dor.
É como se o corpo já tivesse amortecido e se adequando, né? O seu organismo vai se adequar a esse tipo de ato. Como se fosse ali uma coisa muito obsessiva e muito repetitiva. É como se ele não enxergasse mais nenhuma possibilidade, né, dentro do ambiente externo. E muitos adolescentes até rejeitam uma nova possibilidade. Então é uma coisa, quando chega nesse estágio, é uma coisa muito delicada e a gente tem que ter todo cuidado para não dizer que isso é besteira, não ficar criticando. Eu acho que quando uma pessoa está passando por uma situação de angústia crônica, a gente tem que estender a mão, tem que acolher, como você falou, tem que acolher, tem que buscar compreensão e principalmente ajuda. Então aquilo que os pais podem estar fazendo é principalmente se aproximar do filho, apesar de ser uma situação muito angustiante para o pai, mas essa aproximação de tentar entender, perguntas simples, né? Como eu já falei no outro momento. Como é que você está? O que está acontecendo? Como é que você está vendo o nosso ambiente aqui? O que está acontecendo na escola? E também buscar ajuda profissional. Essa ajuda profissional, inclusive para os pais, né, André? Acho que esse seria um recado bem legal que a gente deixa para os nossos ouvintes, que nem sempre nós, pais, né, e eu me incluo, eu sou pai, sou mãe, e a gente não dá conta das coisas, né? A gente não dá conta de tudo. Então, se de repente uma situação dessa se apresenta e eu me vejo incapaz de conseguir solucionar e de ajudar esse meu familiar, essa pessoa, né, que está passando por dificuldade, eu preciso ir em busca da ajuda. Com certeza, até porque eu digo essas sugestões para as famílias, para os pais que estão escutando, mas infelizmente nem todos têm essa condição mental para fazer isso. Né? E a nossa vida é uma relação interpessoal muito grande, é uma cadeia ali de relações muito grandes. Então está todo mundo entrelaçado, todo mundo tem que estar estendendo a mão para a pessoa. Por exemplo, professores não sabem, alguns professores, até a maioria, posso dizer, não sabem lidar com isso em sala de aula. Então quando a gente vai cobrar da parte da educação, aqui no Brasil, é o professor que vai estar atuando de frente, mas esse professor, ele sabe lidar com isso? Está preparado, quando a gente vai cobrar, né, da família, como é que está essa família para lidar com isso? Então, de certa forma, existe um desamparo coletivo, né, frente a essas coisas que são desconhecidas. Esse próprio professor, né, que está lá na escola, muitas vezes passa por situações de sofrimento, né, porque as questões salariais, as questões de muitas diferenças numa sala de aula, né, muitas vezes alunos que trazem problemas familiares e aí geram conflitos, ele acaba se sentindo acuado. Então o professor também está em sofrimento, né? Então seria realmente necessário uma cadeia aí, né? Se unir todos, né? Educação, saúde, família, né? E ver todos os lados, né? Se abrir mesmo para o acolhimento, para a compreensão antes de julgar qualquer coisa, né? Com certeza. As palestras que eu faço nas escolas, uma faixa etária que gira em torno de 13 a 17, 18 anos, né, de vários, tanto do município quanto do estado. Após o encontro que nós fazemos, né, a discussão, a roda de conversa, eu sempre deixo essa ideia, né, para o núcleo psicossocial, psicopedagógico da escola. E só que por eu não ter essa continuidade, não sei se isso é levado para frente, mas a ideia é deixada. Então eu estimulo os adolescentes a pedir, a solicitarem da direção da escola momentos de terapia grupal, momentos de acolhimento, né? Até porque a gente não pode ver a educação unicamente como um sistema voltado para uma pessoa ser um objeto de trabalho mais tarde, um objeto de renda, de economia. Não, é um sujeito que está ali por trás, independente da área que ele vai seguir. E não só da questão intelectual, né, André, mas sim da questão pessoal mesmo, né? A gente pode dizer, André, então, que a pessoa que se automutila e os jovens têm a maior incidência, é o resultado de um sofrimento intenso que ele está passando? É isso? Sim, esse sofrimento intenso, ele é muito subjetivo, né? É intenso ali para a pessoa. Sim. Aquele mesmo sofrimento pode ser diferente para mim, pode ser diferente para você. Então essa questão, o autoflagelo, a pessoa não tem recurso psíquico para estar lidando com a realidade subjetiva e esse sofrimento ele vai se evacuar através do nosso corpo. A gente fala muito do nosso corpo físico, ele vai dizer bastante sobre as nossas emoções. Até porque o adolescente ele é atingido por um afeto, né? Que é através das experiências, principalmente o adolescente. O adolescente é uma produção, né, de novo corpo, uma crise em si. Então, o corpo ele é a principal forma de estar colocando aí para fora esse sofrimento.
Isso. Para o amigo ouvinte que chegou agora, que acabou de ligar o rádio, nós estamos aqui no Compartilhe com o CVV, conversando com o psicólogo André Romero a respeito desse mal que está assolando hoje no mundo, né? Que é o autoflagelo, né? O ato que a pessoa se corta para tentar se esvaziar de uma dor. André, você falava há pouco que os jovens têm maior incidência, mas existe também crianças e adultos, né, cometendo o autoflagelo. Eu fiquei me perguntando assim, uma criança que ainda não está, né, estruturada, ainda não tem, como adolescente, aquelas questões de se levantar quem é, o que vai ser, aquela cobrança do estudo para ser alguém na vida, o que levaria, que tipo de sofrimento levaria uma criança a cometer o autoflagelo? Principalmente a apresentação das possibilidades ao redor dela. Talvez ela já tenha contato, até visto sobre isso, como uma forma de lidar com o sofrimento. Então não exatamente, não existe uma idade específica, né, principalmente para o adolescente, para a pessoa, ela fazer esse tipo de prática. Até porque a partir do momento que o sujeito ele nasce, independente se ele é um bebê, se é uma criança muito pequena, ela está sujeita a sofrimento. Né? A inclinação social, né, que ela vai ser construída, todo mundo vai sofrer, desde o bebê até a última fase da nossa vida. Certo, depende muito do meio, né, em que ela está inserida, como ela observa que a família, os que estão ao seu redor, né, lidam com as coisas, é isso? Com certeza, um dos principais princípios do que é personalidade é o princípio social. Que você é um sujeito sempre de ordem social. Ninguém nasce de determinada forma, independente da cultura, né, que a pessoa ela venha ao mundo. Não é a cultura externa que vai determinar, né, após o nascimento. É a forma como o ambiente vai estar constituindo aquele sujeito. Uhum. Seria proporcionar desde a criança, né, a tolerância às frustrações, né, as pequenas frustrações desde criança, quando cai, né, que a gente corre e diz não foi nada, e tá doendo para ela, né? Exatamente. Então a gente, de certa forma, tá negando o sofrimento dela, né? Exatamente. E pedindo que ela guarde, é assim? Exatamente. Quando a gente fala de educação, a educação ela também já começa dentro de casa, com certeza, né? Então essa questão da gente não ensinar, pelo menos não educar essa criança, de que ela vai passar por coisas difíceis, né? Apesar de serem coisas pequenas naquele momento, de entender que vai ter momentos que vai ter aquilo que ela quer, mas vai ter momentos que não vai ter, né? Isso vai ser uma coisa muito angustiante para uma criança, porque ela veio ao mundo, né, querendo realizar o seu desejo, e a sociedade vem e vai barrar isso. Só que é uma castração completamente natural e que deve acontecer, né? Nós pedimos por limites o tempo inteiro inconscientemente, desde da criança e principalmente o adolescente. E quando essa lógica sai da família e vai para a escola, isso se repete também. Uhum. Com alguns professores, né, com algumas até comportamentos da escola em geral, de tentar silenciar, de tentar não entrar em contato. E a gente eu falo muito de educação aqui porque ela é a base de tudo, sempre. Ela é o que vai formar o sujeito. Não existe mais a psicologia, a sociologia da maioria das grades públicas, né? Uhum. Aqui no Brasil. Então a gente vê que como é que o governo está formando esse cidadão para a vida adulta, né? Só para passar no vestibular, passar no Enem, isso. E trabalhar e fazer o que exatamente, né? E aí a questão do sujeito por trás do ser humano, né? Uhum. E hoje já tem essa preocupação, né? Eu estava vendo num programa de televisão aí, tem faculdades, né, universidades nos Estados Unidos que estão trazendo curso de felicidade, né? Então seria esses cursos para a pessoa aprender a lidar com a frustração, por exemplo, que eu vi que é um item, um componente, né, que pode levar um jovem a se automutilar. Seria também essa frustração com essas coisas que acontecem, com esses nãos que os pais precisam dar, né, para impor esse limite, é isso? Também, não seria curso exatamente, né, mas essa questão de ensinar, uhum, que a criança ela vai lidar com essas frustrações, até porque a angústia ela é uma aflição. A gente pode entender que a angústia ela é uma aflição que ela flutua na mente da pessoa sem nome, sem denominação, sem significado. Sim. E sem essa significação,
a pessoa se angustia bastante, né? Sem saber o que é, exatamente. Né? Isso pode gerar muitas questões, principalmente como fobia, transtorno do pânico, né? Que é exatamente uma aflição ali, uma angústia que não tem denominação para a pessoa. Isso, eu penso que esses cursos agora que vem, né? Que tem nas universidades americanas e aqui também. Semana passada o Sérgio entrevistava um professor aqui que oferece um curso livre na universidade, né, na Unifap, em Santana, nesse sentido. Eu acho que esses cursos vieram exatamente para suprir essa lacuna do que foi tirado na educação básica, né? Que vinha da sociologia, que vinha da própria filosofia, né? Em que a gente compreende a vida como algo que tem dificuldades, mas que nós podemos enfrentar, né? O preparo para as frustrações que tinham nessas ciências humanas, né, antes nas grades curriculares e que hoje faltam. E agora precisa ter esses cursos, né? Já para adulto a gente tentar resolver um pouco, né, o nosso eu, os nossos principalmente fantasmas. Essa quebra, né, de alguns pensamentos que são enraizados socialmente, que pode ser ensinado através dessas metodologias novas, né? Isso é muito importante que esteja crescendo aqui. Principalmente quebrar estigmas sociais. Quando eu faço palestra em determinado ambiente, eu sempre repito a mesma coisa, só que para mim eu já estou acostumado com aquele discurso, mas outro que está escutando, eu consigo perceber que aquilo que é para mim tão simples de ser entendido, para o outro é uma coisa muito nova, né? Então, e eu falando aqui de Macapá, né, uma população de 500 mil de habitantes, né, considerado pequena ainda, né? Então são informações, conhecimento e reflexões que ainda tem um alcance muito pequeno, não tem um impacto assim muito grande. E a gente precisa multiplicar essa ideia, né? A gente está falando de emoção, de educação emocional, de sentimento, que o sentimento, como eu já havia dito aqui uma vez, é a tradução do seu afeto, o afeto é aquilo que você não sabe o que é, só que o sentimento é uma tradução social. A forma como tu descarrega na sociedade aquilo que tu sente, nós chamamos de sentimento, é exatamente isso. Então, através disso, dessas novas metodologias, é importante, né, ensinar como que você pode estar lidando, né, não mostrando que existe um manual ali de vida, né? Sim. Quando a gente nasce, esqueceram de dar um manual ali de como viver. E é exatamente isso que tem que ser repassado. Não existe um manual correto de vida, uma receita de bolo. Mas existem formas, né, da gente lidar melhor com essas emoções, né? Isso. Então, a gente está chegando ao fim do nosso primeiro bloco, hoje conversando com o psicólogo André Romero sobre autoflagelo. Vamos para um breve intervalo e voltamos já já. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Amapá. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida? Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. 8h29. Estamos de volta com o programa Compartilhe com o CVV. Para você que sintonizou agora 96.9 FM, nós estamos conversando com André Romero, que é psicólogo do CREAS, Centro de Referência e Assistência Social do município, que atende jovens que estão cumprindo medidas socioeducativas e é membro da AMBAX, o Ambulatório de Atenção à Crise Suicida. Hoje o tema do nosso programa é autoflagelo, por que os jovens se cortam.
Então, continuando a nossa conversa, André, a gente pergunta a você, o que os pais devem fazer ao perceberem que seu filho ou sua filha estão se automutilando? Pode perguntar e até pedir para ver o corpo do seu filho para se certificar? E a escola? Como é que a escola deve proceder? Acho que essa questão de pedir para ver o corte em si, não vejo uma significação muito importante, né? Pelo menos no momento. Mas eu acho que o pai ter essa sensibilidade de entender que isso não é frescura, isso não é moda, isso não é uma coisa normal, porque acontece com a maioria dos jovens, né? Então, talvez faça parte disso. Não faz parte. Né? Então, ele tem que se aproximar. E não pode ir de encontro com seu próprio filho nesse sentido. Ele tem que ir ao encontro, é se aproximar do problema. Eu sempre digo isso. Você não deve fugir dos seus sintomas e sim cada vez mais se aproximar deles. Né? E a nossa família é o nosso próprio sintoma. E depois dessa aproximação, buscar ajuda profissional. Tanto na rede pública como na rede privada nós temos atendimento, né, específico para isso. Mas a minha dúvida como mãe, André, e talvez seja de muitas mães que estão nos ouvindo, é como eu chegar. Por exemplo, eu desconfio que o meu filho esteja cometendo essa prática. Mas ele está ali, ele se escondendo os braços, né, se escondendo por trás das roupas. Como é que eu posso abordar para eu ter certeza que isso está acontecendo? Como é que eu posso chegar com ele e fazer essa primeira abordagem para ter certeza de que isso está acontecendo? Acho que pode iniciar pela pergunta se está tudo bem, né? Como é que você está? Porque eu sei que alguns pais fazem essas perguntas para o filho, mas eu acredito que a maioria não. Então por isso que eu estou falando que essa questão simples de perguntar como é que o filho está se sentindo, se ele está passando por algum problema, que provavelmente está, todo mundo está passando por problemas, nosso filho não seria diferente. Então se você está percebendo e tem quase certeza que possa haver esse tipo de flagelo ali com o seu filho, principalmente perguntar como é que ele está se sentindo, se tem algum problema, se ele quer conversar. E uma questão também que é importante, muito adolescente tem essa rejeição de se abrir com a própria família. Mas se você percebe que pelo menos ele não quer falar com os pais, com os responsáveis com você, mas ele pode aceitar falar com um profissional, possa aceitar participar de um grupo, possa aceitar participar de uma roda de conversa que fale sobre essas questões, ou seja, buscar ajuda na sociedade. Então, tem essas duas formas. Alguns adolescentes vão aceitar, vindo dos pais, mas alguns vão rejeitar, mas vão abrir essa possibilidade de que, olha, eu quero sim ajuda, eu quero entender o que está acontecendo e eu aceito ajuda profissional. Então, essa mínima aproximação, ela já é muito importante, é um salto muito importante. Certo. E o principal, né, de nós pais, quando perguntamos isso, não só ao nosso filho, mas a qualquer pessoa, é perguntar e ficar disponível para ouvir a resposta, né? Porque muitas vezes a gente pergunta, enquanto como é que vai você, só por uma questão de educação, né? E não se coloca numa postura de ouvir atentamente a resposta, né? Você falou muito importante, né? Às vezes a gente pergunta por perguntar. Né? Como é que você está? Às vezes você encontra uma pessoa na rua, isso é uma coisa muito automática, né? O nome disso é um gesto vazio, né? Lacan chama isso de gesto vazio. A gente faz muito isso dentro da nossa casa. E a gente tem que realmente acolher, fazer essa aproximação e mostrar para o filho que a gente está ali disposto para escutar. Mas e quando há essa dificuldade, né? Como eu falei no primeiro bloco, a gente vai escutar coisas que vão estar relacionadas a nós, aos pais. E como é que tá essa preparação? Tem que ter uma condição ali para isso, uma condição mínima. Né? Eu acho que é importante, né, a gente falar que, enquanto pai, eu preciso reconhecer também que algo não vai bem, né? Nem tudo na forma como eu desejo para os meus filhos eu consigo dar, né? A gente precisa entender que aquilo que a Cláudia falou, a Cláudia Oliveira, uma psicóloga que esteve aqui com a gente, que nós não somos super-heróis. Então, nós vamos cometer falhas nessa educação. O importante é a gente estar consciente disso, né? E buscar resgatar isso, né? Eu acho que eu trago muito do que você está falando para a filosofia do trabalho do CVV. Por que a gente consegue conversar por 1 hora, 2 horas, 3 horas, até 5 horas de tempo com uma pessoa? Porque a gente abre o espaço para ela, a gente mostra que ela pode confiar, né? E que a gente naquele momento está ali totalmente para ouvi-la, para apoiá-la, para compreendê-la, sem fazer o julgamento, sem dizer que aquilo é bobagem, né? Então, nesse momento que você pergunta, tá tudo bem com você, meu filho? Como é que foi na escola hoje?
né? E aí você, o filho certamente vai dizer assim, caramba, né? A minha mãe está se importando comigo, meu pai está se importando comigo, quer saber como eu estou, eu vou aproveitar, né? Porque isso é uma demonstração de afeto e de abertura, né? Então, nesse momento que você abre esse espaço de fala, seu filho vai com certeza comunicar e que a gente possa estar preparado, né, para receber essa fala, né? E para buscar uma alternativa para solucionar esse sofrimento. E inclusive para receber algo que nós não achamos que colaboramos, né? Até ele dizer de uma coisa nossa que nos fere, né? Que vai de encontro ao que a gente pensa que ensinou, né? A gente precisa estar preparado também para ouvir isso, né? E aí é que está o grande desafio, né? Será que eu, mãe, ou eu, pai, estou preparado para ouvir algo desse tipo, algo negativo em relação ao meu comportamento, né? Que eu acho que estou fazendo certo, né? Muitos pais têm essa autovisão, né? Que você falou, faz referência a um super-herói, aquela pessoa que tem condição para lidar com todas as situações, né? Que toma conta de tudo. E a gente tem que realmente quebrar isso. E principalmente como você falou agora, sobre que vai falar sobre um problema que está do pai e da mãe, só que pro pai, isso não está acontecendo, a sua reclamação não é válida para mim, né? Pode vir a acontecer. Só que a gente tem que fazer uma quebra aqui de algumas coisas, de que não existe realidade absoluta, não existe realidade, não existe verdade. Existem realidades psíquicas, aquilo que o adolescente está falando é uma realidade psíquica dele. E o pai vai entender de acordo com a sua realidade. Então, é uma coisa realmente difícil. Até porque escutar o outro é uma tarefa difícil, é uma coisa que tem que ser muito discutida, tem que ser refletida. O que resume a questão de você escutar o outro é uma renúncia de si mesmo, do seu próprio narcisismo, né? É isso que é escutar o outro, é renunciar a si, né? Abrir ali sua escuta em prol do outro. Não necessariamente você precisa ser psicólogo para isso. Sim. Você pode mostrar que você está ali para ajudar e não para julgar, né? Tantos amigos, parentes, principalmente dentro de casa. Tanto não é só o papel do psicólogo, né, Dori, que os voluntários do CVV fazem isso. Né? Então, existe um treinamento onde a gente vai desenvolver essa habilidade. E o que você falou é muito importante. Por exemplo, nesse momento em que eu estou conversando com o outro, eu esqueço de mim para poder observar as coisas da forma como o outro está observando. Né? Então, aquilo que é bobagem para mim, durante essa conversa, se não for bobagem para o outro, então eu tenho que considerar isso, né? E é dessa forma que a gente consegue abrir esse espaço de fala num clima de total confiança e sem julgamento, para que o outro se esvazie. Isso tem que ser multiplicado, né? Essa atuação. E assim, a visão do CVV é que um dia toda a sociedade saiba fazer isso, né, Celiana? Exato. Que não precise ter um órgão como o CVV. E é interessante, ontem a gente estudando e produzindo o programa, estudando esse tema, nós fazíamos uma busca na internet, né, Celiana, por filmes que falassem de autoflagelo, né? E aí veio várias coisas, e veio uma coisa que eu achei bem interessante, uma pergunta no Yahoo Respostas, né, perguntas e respostas, uma pessoa perguntando: vocês conhecem algum filme que fale sobre automutilação? Eu queria ver, eu já vi um filme tal, ela citou, e me aliviou muito, porque eu tenho problemas com isso. Eu me corto, e eu vendo esse filme é como se me aliviasse, e eu não preciso fazer. E aí vieram várias respostas. A primeira, a que teve mais curtidas lá, né, dizia de filme, a outra dizia do que era, que ela devia procurar psicólogo, porque era sofrimento dela e tudo. E a terceira e última resposta foi a que eu achei mais interessante. A pessoa dizia assim: fulana, esse filme é muito legal, eu também já tenho problemas com isso, mas consegui superar, e ela coloca reticências. E realmente, vendo esse filme, nos alivia muito. Eu vi também filme tal, que fala de uma pessoa que tinha problemas, e outro filme tal, e outro filme tal. E veja esses filmes, além de nos aliviarem, mostram que os problemas não são tão grandes assim, que a gente tem como superar.
Ou seja, ela deu uma resposta compreensiva, ela entendeu o problema, ela se colocou, né, no mesmo patamar da pessoa, né? Foi diferente das outras. E no final ela disse assim, ela indicou filmes que realmente eram filmes com temáticas positivas, nesse sentido de superar a dificuldade, né? Não os que ela estava vendo, que eram exatamente os que ainda estimulavam mais a automutilação. E no final a moça colocou assim, e se você precisar conversar, eu estou disponível. Está aqui o meu endereço, tá aqui o meu endereço, meu contato. Entre em contato comigo que nós podemos conversar. Ela se colocou à disposição, Exato. né? Exato, é muito interessante isso. É interessante, muitas pessoas que estão passando aparentemente pelo mesmo sofrimento fazem isso, né? Esse acolhimento mútuo. Me perguntaram numa última palestra por que uma pessoa que está sofrendo e quando encontra outra com o mesmo discurso, né? Há essa identificação e há possivelmente uma melhora. Eu falei um pouquinho, por exemplo, se eu estou sofrendo da mesma forma que você, pelo menos similarmente, eu vou tentar de certa forma te acalmar, né? De tentar te acalentar, te escutar, e de certa forma isso vai ser bom para mim. Então é uma coisa ali muito recíproca, né? Que às vezes um grupo trabalhando isso de uma forma muito boa pode ser muito terapêutico para muitas pessoas. Momento de descoberta, né? E momento de descobertas, eu acho, né? Ao mesmo tempo que você está falando com o outro, você também está se ouvindo. Entender que não acontece só consigo, né? Exato. Exatamente. E então, aí a gente parte para outra pergunta, para você, André. Qual a influência da internet nesse tipo de comportamento? Existe essa influência? Já que a gente está falando de internet, né? A pergunta veio bem a calhar. Existe sim essa influência, já me perguntaram isso várias vezes, né? Em algumas palestras não relacionadas ao autoflagelo, mas como que a rede social ela vai influenciar, estimular o sujeito a entrar em determinadas, né, até brincadeiras que levam à automutilação e até à morte, né? Principalmente o suicídio, né? A pessoa se matar. Pode estimular, mas se a pessoa ela não estiver bem consigo mesma, ela vai se entregar para isso. Não são todas as pessoas que vão se deixar levar por essas coisas que a internet ela propaga. Né? Isso que é importante da gente refletir. Obviamente que é um estímulo externo que não é favorável, é um padrão de sofrimento ali que não é nada terapêutico, né? Assim como poderia ter coisas positivas que a internet ela vai ofertar, em termos de mostrar possibilidades, pode ser que sim. E também tem um lado negativo. Então, mas como é que está a sociedade? A sociedade ela está daquela forma. E a tecnologia vai avançando e a gente, principalmente através da rede social, a gente vai vendo, né, o que o mundo tem hoje aqui para me oferecer. Será que são mais coisas, mais possibilidades positivas de eu estar manifestando meu sofrimento ou são coisas negativas? Hoje a gente está bem dividido, né? A internet ela é infinita. Então tem tantas coisas que vão prejudicar e estimular para que o adolescente entre em coisas que vai lhe prejudicar, mas também tem coisas muito boas na internet também, com certeza. Isso. A gente conversou com o Rossandro aqui, num programa que a gente fez. Rossandro Klinger. E ele dizia assim, que quando nós, na condição de pais ou de cuidadores, não acolhemos o nosso filho, né, alguém acolhe. Né? E a internet está aí acolhendo, né, esse jovem, muitas vezes da forma mais danosa que possa existir, né, para orientar. A gente sabe que tem inúmeros sites que ensinam como se automutilar, ensinam como cometer o suicídio, enfim. Então, é importante que a gente acolha, né, André, esse jovem dentro de casa, esse filho, que a gente esteja atento para que a internet não acolha e depois a gente culpe a internet, né? Que a gente culpa muitas vezes as pessoas, as coisas pelas situações que aparecem, né, na vida da gente. Essa frase foi muito boa, né? Uma reflexão muito boa. Só que é importante a gente destacar que esse acolhimento não pode ser uma coisa muito excessiva, né? Da parte do cuidado dos pais, de tentar evitar qualquer custo que o filho se frustre, né? Isso pode ser entendido também dessa forma equivocada. Mas esse acolher que você está falando, realmente o verdadeiro sentido é estar se aproximando, é abrir a sua escuta, ser amigo também do filho. Você é pai, mas também você pode ser amigo do filho. Mostrar que você também está ali, uma pessoa que ele possa contar, e não só os amigos, não só a sociedade, os outros meios, né? Até porque a nossa sociedade ela sempre vai avançar. Daqui com 10 anos, possivelmente nós iremos ter outros modelos de sofrimento, que a gente pode estar discutindo novamente daqui a muitos anos, verdade, e assim por diante.
No momento está sendo essa questão do autoflagelo, porque é o que está epidêmico aqui no Brasil. E essa questão de se você está presente na vida de uma pessoa, ela vai ficar perto de você. Isso para diversos contextos de relacionamento, né? Não só entre pais e filhos. Sim. Quando você se faz ausente, vai ter a consequência também. Alguém ocupa aquele espaço. Com certeza. Né? Certo. A gente está se encaminhando para o final do segundo bloco. E a gente conversando aqui até agora com o André Romero, que é psicólogo, sobre autoflagelo. Então, André, a gente pede que você deixe uma mensagem para os nossos ouvintes, principalmente para os nossos jovens, os pais que estão ouvindo, a respeito desse problema aqui em Macapá, dizendo o que existe, né, nesse sentido, que possa ajudar os pais, a escola. Deixa aí a sua mensagem para os nossos ouvintes. Nós temos a Ambax, né, que é um projeto muito bom, iniciativa aqui do coordenador Washington Brandão, que é psicólogo também, que é o objetivo de estar unificando todas as redes de acolhimento, não só pública, né, pessoas também da área privada que estão se disponibilizando a atender, projetos sociais. Nós não tenho aqui a lista agora, né, que são muitos lugares, mas se você procurar Ambax na internet ou algum membro, pode até estar falando comigo, a gente está fazendo essa divulgação. E principalmente em termos de reflexão, falar tanto para o adolescente que está escutando, principalmente para as famílias, né, para a gente todo mundo estender a mão um para o outro. Não existe essa questão da meritocracia, de uma pessoa sair de uma situação sozinha. Isso é uma ilusão, uma bobagem do senso comum. Até porque a meritocracia ela é uma via de mão dupla, né? O mérito é uma via de mão dupla. Se você vai crescer, logicamente você teve a oportunidade e um braço estendido ali para te ajudar. E entender que pode ser até fácil, que eu estou falando aqui de fora, quem sofre, né? Tá tendo uma dimensão ali muito negativa, né? Tá muito entristecido com as suas situações. Mas tudo passa. É uma questão que tem que ser externalizada. Tudo passa, né? Você só vai crescer a partir da dor. Não existe um crescimento, não existe amadurecimento psíquico sem a dor. Tudo que você é hoje, de uma pessoa madura, você não está dessa forma só através de acertos e coisas boas na vida. Ao contrário. Toda mudança, eu acho que uma reflexão boa, né? Toda grande mudança ela é precedida de um caos, de uma dor muito intensa, de um sofrimento. É a partir daí que a gente vai crescer. É isso que tem que ser propagado. Que aquele momento, que pode ser curto ou pode ser longo de sofrimento, vai passar. E as pessoas precisam de alguém que esteja do seu lado para estar acompanhando a elaboração desse luto. E depois, né, vai se frustrar novamente, mas vai ter conquistas na vida. É entender que você vai passar por coisas positivas e ter a certeza que você vai passar por coisas negativas da vida e tudo bem. É isso o conceito de felicidade. Isso, e trazendo aqui para a nossa filosofia do CVV, né, a gente sempre diz que não precisa ficar só nesse sofrimento, né? Exatamente. Você sempre pode pôr para fora, falando, conversando com quem está próximo. Se quem está próximo não ouve, ligue para 188, que é o número gratuito do CVV, que sempre vai ter uma pessoa que não vai julgar. O importante é não ficar sozinho no sofrimento, né? Falar é a melhor solução. Né, Celiana? Exatamente. A gente agradece mais uma vez ao André, né, pela gentileza de estar aqui conosco. Né? Vamos falar sobre outros assuntos, né, André? Tem muita coisa ainda para a gente trazer para os nossos ouvintes. E dizer que o programa está aqui à sua disposição. Okay? Sim, muito obrigado pelo convite. Parabéns por trazer essa questão do flagelo, né, do suicídio, da automutilação. Esse espaço ele é muito, muito importante, ele é maravilhoso, né, para estar trazendo essas questões que estão ali por debaixo dos panos na sociedade, que muitas pessoas acham que não existe, né? A gente tem mais realmente que falar que não existe espaço mais para tabu hoje em dia, né? Isso, então, muito obrigado, André. Obrigado, seja muito bem-vindo e tenha um bom dia de trabalho. Amigo ouvinte, nós vamos para mais um intervalo e voltamos rapidinho. Tá com a agenda em mãos ou você é do tipo que prefere anotar tudo no celular? Seja como for, guarde este número, 188. O CVV, Centro de Valorização da Vida, agora tem novo número no Amapá. Se você precisa conversar e não tem com quem, ligue 188 e receba apoio emocional. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita. Que tal ser um voluntário do CVV, Centro de Valorização da Vida?
Voluntários em todo o Brasil estão disponíveis 24 horas, oferecendo apoio emocional e prevenindo o suicídio. Tudo de forma gratuita e sigilosa. A procura pelo nosso atendimento cresceu e precisamos de voluntários. Acesse cvv.org.br e faça parte. Doe tempo e atenção para quem precisa conversar. Seja voluntário do CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. 8h50. De volta para o terceiro e último bloco do programa, e para você que sintonizou agora com a 96.9 FM, nós conversamos hoje nos 2 primeiros blocos do programa com o psicólogo André Romero sobre o tema automutilação ou autoflagelo, porque os jovens se cortam. Você se interessou pelo tema, amigo ouvinte? Pode ouvir esse programa na íntegra no canal do Compartilhe com o CVV no YouTube. Acesse lá, se gostar, se inscreva no canal, dê o seu like e compartilhe o nosso link. Dessa forma, você contribui com a divulgação do trabalho do CVV. Dica de filme. Vamos para a nossa dica de filme de hoje. Sempre um filme relacionado ao tema que a gente desenvolve aqui no programa, e a gente oferece para você hoje a dica do filme Garota Interrompida. Em 1967, após uma sessão com um psicanalista que nunca havia visto antes, Susana Keisen foi diagnosticada como vítima de transtorno de personalidade limítrofe ou borderline. Enviada para um hospital psiquiátrico, onde viveu nos 2 anos seguintes, ela conhece um novo mundo de jovens garotas sedutoras e transtornadas. Entre elas está Lisa Rowe, uma charmosa sociopata que organiza uma fuga com Susana, mais Georgina e Polly, com o intuito de retornarem às suas vidas. Esse filme foi lançado em 7 de abril de 2000 no Brasil, a direção de James Mangold, e a gente indica para você. Ele foi ganhador do Oscar de melhor atriz coadjuvante, foi o prêmio que eles ganharam. A gente indica sempre o filme para você combinar com seus familiares, né? Os pais reunirem os filhos, assistirem, conversarem sobre o filme, que traz realmente reflexões importantes a respeito desse tema. Inclusive o autoflagelo, né? Traz esse filme, e aí é legal mesmo que as famílias se reúnam e olhem assim, né, da forma de como lá no filme a pessoa se sentiu, como os pais entenderam ou não entenderam, né? E aí a gente tem um exemplo prático para se colocar no lugar do outro e ver, né? Se fosse comigo, o que eu faria? Como eu responderia, né? E por isso é muito interessante fazer esse trabalho vendo um filme, que aí você tem uma coisa prática, né? Exato, e é a oportunidade também da gente saber se algo desse tipo deve estar acontecendo, né, com o nosso filho. De repente é um canal para abrir e dizer: estou passando por essa situação, né? Meus colegas na escola, tem acontecido muito. Meu filho é adolescente e ele diz, né, fulana está se cortando. Então é importante a gente abrir sempre esse espaço. Isso. E essa é a filosofia do CVV. Do CVV, né? A gente trata, a gente conversa e trava com as pessoas que nos buscam essa conversa, né, dentro desse conceito, desse contexto de respeito, de compreensão, aceitação, acolhimento e confiança. É preciso que as pessoas confiem uma nas outras para poder colocar ali as suas dores, às vezes algo muito, muito íntimo que está acontecendo, que ela não tem, tem muita dificuldade de relatar. Então, é preciso
preciso que esse espaço de fala esteja sempre aberto por cada um de nós. Como o André falou, não é tarefa só de profissionais. Tanto é verdade isso que a gente no CVV acolhe esse sofrimento, permite esse espaço de fala, né, e que é a visão do CVV. Como a Dorilane falou, que um dia não precisa existir um posto físico, um local onde a gente liga para ser compreendido, respeitado, acolhido e aceito. Né? Isso, e se você quiser ser um voluntário do CVV para colaborar conosco, você pode acessar cvv.org.br, aba voluntários, e lá você se inscreve. Quando tiver a capacitação, você será avisado. Uhum. Vamos ver o que a gente tem para divulgar para esta semana? Agenda da semana. Amigo ouvinte, Agenda da semana. queridos ouvintes, essa semana a gente tem como dica para vocês, né, que nós teremos o primeiro simpósio sobre prevenção do suicídio na microrrede de atenção à crise de suicídio, que é a AMBAX, né, que vai acontecer nos dias 5 e 6 de setembro no auditório da Unifap. O horário é de 8 às 12 e de 14 às 18. Você pode fazer a sua inscrição pela internet, né? Procura lá ambax.com.br, .org, eu acho, e aí você vai ter todas as informações. E lembrando que o mês de setembro é o mês da prevenção do suicídio, e esse será um momento importante de trocas de informações sobre a prevenção do suicídio, né? As inscrições, como eu já disse, eu vou repetir, o e-mail correto agora é ambax@hotmail.com. Você informa o seu nome completo, o contato e instituição a qual pertence, né? Se não pertencer a uma instituição, é aluno, é interessado, é importante se inscrever porque as vagas são limitadas. A carga horária será de 10 horas e vai ter certificado para você. O compartilho. É importante acontecerem esses eventos, né? A gente vê com mais frequência isso acontecendo, e a AMBAX está trazendo, né, esse simpósio para discutir essas questões referentes ao tema, né, de prevenção do suicídio, e lá estarão profissionais, né, acadêmicos, que vão discutir sobre esse tema importante. Faça sua inscrição, no mês de setembro, né, o mês em que intensificam-se essas divulgações a respeito da valorização da vida, com o objetivo de prevenir o suicídio. Então, ambax@hotmail.com, ambacs@hotmail.com, você faz a sua inscrição e participa do programa. A gente tem também um outro evento que vai acontecer, que é a Semana do Psicólogo. Eu estou tentando localizar aqui para dizer para vocês que também vai ser um momento muito importante, vai ser na FAMAP. A gente vai trazer essas informações aqui para você também participar, fazer sua inscrição. E você pode interagir conosco através do nosso WhatsApp. O Compartilhe com o CVV no rádio tem o WhatsApp. Pergunte, sugira e comente nossos programas. Anote aí: 96 98 132 4980. Repetindo: 96 98 132 4980. Participe e colabore com a nossa equipe. Juntos somos mais. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E estamos chegando ao fim, amigo ouvinte, do nosso programa de hoje. Agradecemos muito o Sérgio, que nos colabora conosco aqui na técnica. Esse programa hoje falou sobre autoflagelo, né, com o psicólogo André Romero, e foi apresentado por mim, Dorilane, e por Celiana Valdec, que somos voluntários do CVV Macapá.
Agradecemos muito a sua audiência. Continue ligado na 96.9 FM e até a próxima quarta. Até a próxima quarta. Você ouviu o programa Compartilhe com o CVV, uma idealização do Centro de Valorização da Vida de Sorocaba, São Paulo. Esta edição é conduzida pelos voluntários do CVV Macapá. Compartilhe com o CVV. Falar é a melhor solução. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV. Nós vamos ouvir você. Compartilhe com o CVV. E agora, o que vou fazer? Compartilhe com o CVV.